Nesse momento, nós pedimos que coloquem o celular no modo silencioso para dar continuidade ao nosso workshop. Esse workshop está sendo gravado e as apresentações estarão disponíveis depois. Estou olhando. Sitio www.isaacs-unasur.org y también estarán divulgadas en nuestras redes sociales, el Twitter. No Twitter e no Facebook, Isaac.Unasur Saúde. E não apenas para que nós possamos voltar e olhar uma coisa que nos interessasse durante esse workshop, mas também para disseminar aos nossos companheiros da América do Sul que trabalham com assuntos diversos, que estão envolvidos com outro assunto da saúde, que possa interessar as discussões que vamos ter aqui durante a data de hoje e nos dias subsequentes. A mesa número 1 terá como assunto as experiências de APS em sistemas universais. Já temos aqui os nossos apresentadores e nossa coordenadora de mesa, a doutora Eleonora Comini, a coordenadora de pesquisa do Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde e vai coordenar os trabalhos dessa tarde. Portanto, estará coordenando e organizando tudo em relação às apresentações que nós vamos assistir. Ela é doutora em Desenvolvimento Econômico e Social para a Universidade de Paris e também editora social da revista Ciência e Saúde Coletiva de Abrasco, foi consultora das listas de saúde pública e membro do corpo editorial da revista Saúde em Debate. Participou da reforma sanitária brasileira como coordenadora da Direção Nacional e, além disso, foi consultora de redes de pesquisa, sistemas e sistemas de saúde no Cone Sul da América Latina. É professora de diversas universidades no Brasil e da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é membro da direção de Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, onde nos conhecemos e trabalhamos juntas. E então, eu passo a palavra à doutora Eleonor e desejo a vocês ótimos trabalhos, uma boa tarde, que possamos aproveitar muitíssimo dessas presenças de vocês. Obrigada. Podemos falar, então, né? Boa tarde. Essa parte da tarde, no princípio, é um pouco... É uma grande oportunidade coordenando essa mesa, porque continuamos falando das experiências ou da atenção primária como uma estratégia de reorientação do sistema de saúde. As experiências que nós vamos ter, e vamos seguir a ordem do programa, e os apresentadores terão meia hora para fazer sua apresentação, e eu vou ter que cumprir bem essa função. E depois nós temos o coffee break, abriremos para uma discussão. Vamos começar, então, com o professor Salas, Álvaro Salas. Ele é especialista e fez também um mestrado no campo de administração, gestão e economia da saúde. Ele foi diretor e presidente da Caixa de Costa Rica de Seguro Social durante o projeto de reforma setorial em Costa Rica, que justamente implementou essa política de atenção primária. E agora está atuando como professor na Universidade de Costa Rica. Portanto, é uma ótima oportunidade também de escutá-lo. Passamos a palavra ao professor. Estou aqui no final porque é uma questão de logística para que vocês possam trabalhar melhor com o computador. É um prazer estar aqui com vocês no Rio de Janeiro. E como o Deus sabe, é ótimo estar aqui no Rio para todos nós. Obviamente, muito obrigado a toda a equipe de Zagues, que tão gentilmente
durante esses meses antecedentes estiveram nos comunicando, e com a Lígia e Vanella, que obviamente são amigas e companheiras de muitos anos, nas lutas pela saúde e segurança social. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que é muito importante o que está acontecendo no nosso continente e temos que levar tudo com muita alegria e otimismo que é necessário. Essas coisas têm que ser feitas com muita alegria, com muita vontade, com muito entusiasmo. E os resultados que são informados de todos os países envolvidos são de melhorias, as coisas estão acontecendo. E as notícias do novo governo no Chile, por exemplo, estão nos enchendo de otimismo, saber de todas as coisas maravilhosas que estão acontecendo lá. Agora que a presidente Bachelet voltou ao poder, em menos de 100 dias já estão implementando coisas extraordinárias. A nossa companheira de Bolívia estava contando tudo isso para nós, obviamente, toda a discussão que está acontecendo na Colômbia também, que temos que ver, lá é mais complicado, como todos os outros países. Mas eu quero dizer que as notícias são boas e temos que recebê-las com otimismo e continuar melhorando. Não tem outro jeito. E eu quero falar rapidamente do caso de Costa Rica. Costa Rica é um país muito pequeno que se encontra no centro da América, do continente americano, com uma população pequena de e meio milhões de habitantes. Um país, 52 mil quilômetros quadrados, mas que tem o seguro social desde 1941 e que é um seguro universal, de cobertura universal, e como nós vamos ver depois. Bom, coisas que nos identificaram como o assunto da educação obrigatória de mais de um século, e a eliminação da pena de morte mais de um século, a eliminação do exército também, desde 1948. Ou seja, 2 anos antes de que eu nascesse, já não tinha exército nesse país. Então, em 66 anos, não houve necessidade de exército, parece que não é necessário. E também, desde 1974, nós temos essa assignação para cobrir o atendimento dos segurados pelo Estado e a universalização do seguro social desde 1970. Bom, como a Lígia estava falando, no esquema que ela apresentou, como é organizado o Sistema Nacional de Saúde. E no caso da Costa Rica, nós temos 2 a 3 grandes instituições públicas muito importantes, o Ministério da Saúde, que é importantíssimo. Houve uma pergunta interessante também, no nosso caso, é o encarregado da política de saúde, onde se trabalha continuamente com o parlamento, existe uma relação íntima com o parlamento. E essa reitoria tem a ver com todas as organizações prestadoras de serviços de saúde, como a Caixa Costarriquense de Seguro Social e o Instituto Nacional de Seguros, que são 2 instituições públicas que prestam serviço de saúde, além do Instituto de Produtos Alcantarilhados e a Universidade de grandes grupos e instituições públicas que estão lutando pelas prestação do serviço de saúde. E aqui, como são financiados? É importante, agora que vocês saibam, que no nosso caso, a seguro social é financiado com contribuições. A segurança social. José Manuel Freire, meu amigo, não gosta disso, já disse isso há muito tempo, ele continua crendo que o melhor são os impostos, como foi mostrado na sua apresentação, vocês podem ver que existe outra maneira, através de contribuições dos trabalhadores, empresários e o Estado, contribuindo ao financiamento do seguro social, um seguro social que é obrigatório, e vocês podem dizer, eu não sou segurado, mas é obrigatório, é universal, e que é o prestador nacional de serviço de saúde através da Caixa de Seguro Social, que é organizado de uma maneira que vou mostrar depois. Portanto, como fazem as contribuições? Vocês têm aqui. Bom, o patrão contribui com 9,25% da planilha. A planilha tem 9,25%, que é o encargo do patrão. Isso é uma prova. Quem tem a capacidade de pagar o seguro social é uma instituição que funciona.
O que não pode pagar o seguro social fecha, porque realmente não é um lugar para fazer isso. Então, existe uma lei compulsória. O trabalhador paga 5,5% e o Estado com 25%. Aqui parece pouco, mas na verdade você sabe que o Estado também paga como patrão e como Estado. Portanto, no final, é 15% da planilha que cobramos do Seguro Social, com a diferença de que nós cobramos diretamente do Seguro Social. Ou seja, são os tão cobradores com uma tributação direta no governo central. Mas somos melhores cobradores do que o Estado. E a morosidade é menor em relação ao seguro social, porque nós conseguimos para que não exista nenhuma operação econômica bancária de serviço de qualquer tipo que não tenha um certificado de que está em dia com o seguro social. Ou seja, não podem ser feitos investimentos de qualquer tipo se não houver uma certificação prévia de que está em dia no pagamento do seguro social. Porque os patrões têm muitas maneiras de evasão, criando 1000 maneiras, mas agora nós temos sistemas informáticos que perseguem esses patrões e eles têm que pagar. E o trabalhador não tem como não pagar diretamente da planilha, não somente o trabalhador do Estado, mas também o trabalhador independente ou... Bom, como vocês podem ver, 15%. Mesmo assim, a Caixa como instituição, e com esse nome que tem, ele recebe todos os 30% totais da planilha, que vai para gastos e assignações familiares. Ou seja, não somente para o seguro social, mas ele ele paga o governo o correspondente do pagamento das pessoas que não são pagadores regulares, que são indigentes. Portanto, o segurado pelo Estado está coberto também e a Caixa recebe diretamente. Essa é a vantagem, José Manuel, que nós estávamos falando. O gasto da Caixa em saúde em 2012, vocês podem observar nesse bolo aí que 55% que é hospitalização, e aqui vocês me perguntam sobre as tensões que são geradas entre a área hospitalar e a área primária, que estou o ano inteiro brigando pelo dinheiro, e a parte ambulatório, que aqui está separado, para colocar a parte de especialidades e de primeiro nível. Nesse momento, somos 22%. De novo, como nós vimos muito bem, como falou muito bem José Manuel hoje de manhã, a decisão política aqui é básica. Se nesse momento o governo está disposto a dar o suporte, esse 22% aumenta. Quando vocês veem que o governo se faz meio por fora, eles ficam com 22%, que é o compulsório. Portanto, essas tensões nós tentamos suavizá-las, considerando que todos os fornecedores e prestadores de serviços de saúde estão na mesma caixa. Ou seja, como foi mencionado de manhã, são funcionários do Seguro Social, todos funcionários públicos, todos prestando serviço no centro de saúde do Seguro Social, nos hospitais, das clínicas e das áreas de saúde, como nós vamos ver agora. O orçamento global da Caixa de Seguro Social é de 5 bilhões de dólares. E isso eu falo porque alguém fez os cálculos e encontrou que o orçamento do Seguro Social em Costa Rica é igual a todo o orçamento do nosso irmão Nicarágua, que está ao lado. O orçamento global da Nicarágua, todo inteiro, é igual ao orçamento de seguro social da Costa Rica. Para falar do impacto que isso tem. Bom, serviu ou não serviu o sistema universal de saúde, uma cobertura universal com base na atenção primária? Funcionou? Bom, nesse slide eu quero mostrar para vocês o que aconteceu em 50 anos, desde 1960 até 2010. Vocês podem ver a população, que praticamente foi quadruplicada. A taxa de mortalidade, vocês podem observar, de 8, que foi em 1960, já era baixa. A mortalidade geral, a 4,6
A taxa de mortalidade infantil, vocês podem ver, nos anos 60, 68%, a 9,5%, que é o que nós temos agora no momento, e a luta é um assunto nacional, todos estão ligados na imprensa, quando o Instituto de Estatística informa sobre a mortalidade infantil, porque é um dado importante para qualificar o governo naquele momento, 9,5. Vocês podem ver a expectativa de vida para ambos, de 62 a 79, que é muito importante, as mulheres estão 82, e a população de 64 a 97, a cobertura de seguro social de 15% a 90%. E a feminina aumentou, a população urbana está se tornando mais urbana, que é um fenômeno que estamos vendo em todos os lugares. E a fecundidade diminuiu muito para 1,8 em 2010, e a escolaridade aumentou, mesmo assim não o suficiente, gostaríamos que isso fosse muito melhor. E as famílias em condições de pobreza que diminuíram, mesmo assim continuam 20%, que é difícil diminuir, não conseguimos fazê-lo como gostaríamos, a renda per capita em dólares que vocês estão vendo aqui. O que aconteceu? Bom, então nós passamos das doenças infecciosas para as cadenciais, para as crônicas, que foi a história de todos os países. A mesma coisa que vocês veem em todos os lados, e essas são as que custam muito dinheiro tratar, e que, obviamente, a atenção primária vai ser fundamental para erradicar e promover a saúde. O modelo de atenção baseado em APS. Toda a questão é baseada com um modelo de atenção que estabelece a APS como centro de toda a atividade. A atenção integral da saúde, com prevenção, promoção, cura, reabilitação, cuidados paliativos, que agora tem uma força muito grande por causa de todas as doenças malignas em nosso país. Agora nós temos uma rede pública do Seguro Social de cuidados paliativos para cobrir todo o país, que é realmente uma das coisas boas que podemos mostrar. Participação da comunidade organizada através das juntas de saúde e segurança social com eleições. Temos eleições nacionais para eleger a junta de cada comunidade. Nós queríamos que fosse assim, para ter uma participação para todas as pessoas. As visitas a domicílio também. Isso significa uma equipe básica de atenção integral da saúde, o ELEBAIS, que tem um médico generalista, um auxiliar de enfermeiro, um técnico de atenção primária, um técnico de informação e registros médicos, que é esse EBAIS, o encarregado de saúde dos 5.000 habitantes que corresponde àquele setor, como nós vamos ver. O médico de família, estamos apresentando, ainda não temos suficiente, queremos levar um médico de família a todas as áreas de saúde. Eu vou correr porque eu não sei quanto tempo fica, para poder mostrar a vocês a organização. Ainda tem 15? Ah, ótimo, então eu posso ir mais devagar. A organização do primeiro nível de atenção e os demais níveis. Portanto, o que eu falava... Esse é o setor de 5.000 a 4.000 habitantes, 4.000 a 5.000 habitantes, que acontece no país. Quando nós falamos de cobertura universal, se não setorizamos, é uma história chinesa. Temos que colocar setores por casas e mapear e fazer uma referência, agora que é tão fácil, para poder dizer efetivamente que nós temos cobertura universal. Senão, não é verdade. E esses setores de 4.000 a 5.000 habitantes têm uma equipe de saúde, que é a equipe básica de atenção integral da saúde, o VAIS, que, sem nenhuma dúvida, queremos levá-lo como médico de família a um nível mais alto de capacitação. Esses setores são os que fazem parte das áreas. A área de saúde é o distrito de vocês, não sei se distrito é a palavra adequada para vocês, ou município. Bom, no nosso caso é cantão. Bom, a cabeceira desse cantão ou município tem uma clínica onde se localiza administrativamente a administração de toda a prestação do serviço de saúde integrados passados na atenção primária daquela comunidade.
Então, as equipes básicas estão em cada distrito e os distritos têm o suporte técnico da área e a área tem, então, os demais profissionais. Tem enfermeiros, profissionais. Gostaríamos de ter uma especialista, matrona, chefes de enfermeiros, como tem os chilenos, porque isso nos dá bastante inveja, mas faremos alguma coisa. E nas áreas de saúde, nós temos também os microbiólogos de laboratório químico, a farmácia e todas as outras equipes, psicólogo, trabalhador social, assistente social, todos estão nessa área aqui. Então, os setores de acordo com as áreas. E as áreas fazem parte da região. O país tem regiões. Então, cada região tem uma chefatura da região. E aqui nós temos todo o suporte técnico superior dessa região. E ali no país, em São José, na capital, o que nós temos então são os hospitais de máxima complexidade. É um país muito pequeno, facilmente você pode, em 1 hora e meia, você pode ir de ponta a ponta, em 2 horas você está na capital. E na capital você tem hospital de terceiro nível de complexidade para crianças e população em geral, psiquiatria e etc. Reabilitação e outras. Não sei se ficou claro. Qualquer pergunta, por favor. O que eu quero dizer para vocês é que existe um processo de setorização nacional que nos permitiu levar a cada lar um técnico de atenção primária 1 ou 2 vezes por ano que vai com uma familiar experiente e levamos uma pessoa para cada um para que cada visita sabemos como está o hipertenso, o diabético, a grávida, a criança com motivos nutricionais, todas as atividades que vocês conhecem tão bem. E para a prestação e a referência e contra-referência do país, dividimos em 3 grandes regiões de atenção à saúde, porque temos 3 grandes centros de atenção no nível de complexidade. Então, podemos observar que na parte ao norte, aqui na fronteira com Nicarágua, temos então no norte, o noroeste também, uma república de hospitais de baixa complexidade até hospitais regionais que já têm uma complexidade diferente, como por exemplo nessa área verde nós temos essa região aqui que está ligada ao Caribe, Cuba à direita mais ou menos, e aqui ao sul, na região sul, nessa região azul do sul que faz a fronteira com o Panamá à direita. Aqui o que percebemos esquematicamente é que o que se percebe é uma aproximação de como estão divididos as regiões onde atenderemos as cabeceiras das áreas de saúde. E já aqui neste outro slide, aqui temos uma teia de aranha gigantesca nacional. Cada uma dessas carretas representa um canto, um distrito. Não existe nenhuma possibilidade de nenhum estar omitido. Todos estão aqui, de todo o país. E neste caso aqui, nós temos as regiões noroeste. Aqui à direita nós temos no mapa escrito a região noroeste, onde temos perfeitamente localizados todos os serviços de saúde em toda a divisão política e geográfica do país. Este primeiro nível, à esquerda, se refere a hospitais e clínicas de maior complexidade, e as demais de maior complexidade estão ligadas aos hospitais das capitais, hospitais médicos. E esses aqui são os hospitais especializados em psiquiatria, mulheres, crianças, entre outras especialidades. O mesmo para a região que vemos aqui, Centro-Sul. É o mesmo esquema do slide anterior. Cada distrito, ou como dizemos, cantões,
Temos uma série onde se efetua toda a organização e planificação da prestação dos serviços de saúde, com apoio às equipes básicas de saúde no nível de cada um dos grupos de habitantes que temos, de 4.000 habitantes. Temos aqui um mapa que agora é possível fazer eletronicamente, que reflete exatamente a informação que têm os gerentes nas mesas sobre o que está acontecendo em todo o país. E se quiserem visitá-lo, teremos o prazer. Estão todos convidados e eu me encargo pessoalmente de ir visitá-los com os senhores, cada uma dessas regiões do país, porque foi um esforço enorme para que conseguíssemos isso. E agora queremos que digam a nós como podemos melhorar. Bem, eu estou quase terminando. Aqui é uma outra região, a região sul. Esta rede é especialmente importante porque se relaciona à parte mais pobre do país, que vem a ser a região sul do país, com maior número de dificuldades, onde há necessidade de um apoio com maior número de especialistas médicos em todo o sistema. Bem, termino dizendo a vocês que a saúde não é tudo, mas que sim, a saúde, comparado a todo o restante, torna todo o restante nada. Bem, muito obrigado. O senhor nos deixou até um pouco de tempo para o próximo. Foi muito pontual. Muito obrigado. A exposição agora seria de Cuba, mas temos duas expositoras e por isso eu acredito que ele tenha deixado um pouquinho de tempo para vocês para dividirem. Não, é porque eu estava sentado do lado da Lígia, que não me deixava aqui passar o tempo. Mas enfim, a Caridade. Ok. Cristina. Então, doutora Cristina Luna, na realidade, que atualmente é ministra e conselheira da Embaixada de Cuba no Brasil, e que é médica, mestre em Ciências de Atenção Primária na Saúde e professora assistente da Universidade de Ciências Médicas de Havana, também foi diretora de um município durante muito tempo, ou seja, trabalhou na prática, e depois em posições de direção e na Direção Nacional de Atenção Primária até 2012, onde também depois se tornou vice-ministra de assistência médica até ser designada para trabalhar em Brasília como conselheira dentro do programa Mais Médicos. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer ao comitê organizador deste evento e a todos aqueles que de uma forma ou de outra tenham a ligação com a organização do evento. E creio que seja uma ótima oportunidade, já que estamos falando desde da manhã, para apresentarmos a nossa modesta experiência de um país que, como todos sabemos, é pobre, bloqueado, mas que, apesar disso, prioriza todo aquilo que é relacionado com a saúde da população. Nós dividimos a apresentação, vou fazer muito rapidamente um panorama sobre o que caracteriza o nosso Sistema Nacional de Saúde e, como já anunciou a doutora Caridade, vamos centrar depois, então, em que momento está a atenção primária dentro do nosso país hoje. Acredito que não poderíamos falar de atenção primária de saúde em nosso país sem antes mostrarmos nosso Sistema Nacional de Saúde com informações desde o ano de 1909, onde a Secretaria de Sanitária e de Eficiência se dedica completamente à atenção dos problemas de saúde e da população cubana. E neste período, houve um período colonial, onde praticamente a saúde esteve centrada principalmente com uma característica tal que predominava naquela época em nosso país um caráter da saúde puramente privado e curativo. Não era um sistema sistemático e também era elitista, onde também
onde também estava descontextualizado da realidade da saúde no país naquele momento. Em Cuba, a plataforma do sistema de saúde cubano, que é totalmente focada nos fatos até 53, onde quando o comandante Fidel Castro denunciou quais eram as causas que naquele momento estavam caracterizando o contexto da saúde e denunciou qual era a situação na saúde que se vivia inserida a nossa população e a caracterizava levando-se em conta que igualmente existia naquele momento muita miséria, existia também naqueles anos praticamente a atenção estava muito limitada para as crianças e, em geral, para toda a população, assim como também temos que dizer que praticamente era quase nula a atenção e existia uma dependência quase total na agricultura e, de maneira geral, muito poucas instituições e tudo isso era como estava presente em nosso país a pobreza, que era um denominador comum de todas as características existentes naquele momento. No ano de 59, quando a Revolução triunfa, e precisamente quando a população que tinha mais de 40% de analfabetos e existiam apenas 3 universidades, uma escola de medicina e somente 100.286 médicos, que era com o que contava o nosso país, e praticamente isso se concentrava nas grandes cidades. E muitos deles, a maior porcentagem, emigrou para os Estados Unidos. E, sendo assim, também a mortalidade infantil naquele momento estava acima de 60 por cada 1.000 nascidos vivos. E aqueles que tinham mais de um ano sofriam de desnutrição, a expectativa de vida era inferior a 60 anos e a imunização, a vacinação estava muito limitada na população. E sendo assim, tínhamos apenas naquela época centros de investigação e precisamente pela falta de financiamento. E a população, neste caso, fundamentalmente estava o quadro de saúde da população predominava naquela época as doenças transmissíveis. Já depois, a partir do triunfo da Revolução, se começa a reverter este quadro com a prioridade que se dá a tudo que está relacionado à educação, saúde, ao seguro social, que passaram a ser, neste caso, as prioridades e formaram as premissas básicas para o desenvolvimento de tudo o que acontecia na saúde pública cubana. Como podemos ver na Constituição, no artigo 50, que estabelece como princípios humanitários e de solidariedade a saúde, caracteriza a saúde pública cubana, onde no artigo 50 está escrito que todos têm direito a que sejam atendidos à sua saúde, e a Constituição garante este direito. Em 83, se elaborou a Lei 41, que é a Lei da Saúde Pública Cubana, onde precisamente a lei é a expressão pura da vontade de um povo sem discriminação e exclusões sociais. A saúde pública cubana, como princípio, prioriza primeiramente uma característica social dentro da medicina e é acessível e gratuita, com uma orientação totalmente profilática e com uma participação comunitária e intersetorial para cada um dos problemas de saúde que se enfrentam nos diferentes níveis de atenção, assim como também é universal e generalizado o acesso e com uma concessão puramente internacional. Nosso sistema de saúde, rapidamente falando, tem sido marcado por etapas diferentes e essas etapas, cada uma tem sua ligação com o contexto sociopolítico no qual se inserem, nunca eliminando o que surgia em uma década, ao contrário, retomando e criando novas características para este sistema de saúde que se foi fortalecendo em cada uma das décadas. E em cada uma delas se centrou no fortalecimento do sistema de saúde e tendo sempre em consideração
a retomada nos anos 80, a criação e formação do que hoje é o Programa de Médicos e Enfermeiros da Família de Cuba, que tem como base, como já havia sido dito pela professora na manhã, do desenvolvimento de toda a saúde pública cubana e onde hoje se trabalha intensamente para que se consiga resolver entre 70% e 80% dos problemas de saúde da população cubana. Eu creio que é algo que ainda hoje, como disse a direção no nosso país como um todo, estamos convencidos que é precisamente a atenção primária a que mais influencia, haja visto os indicadores que nosso país mostra de um modo geral. Bem, no caso do nosso sistema de saúde, devemos dizer também que, como tal, o Ministério da Saúde Pública é um órgão, um organismo da administração central do Estado e tem como encargo social traçar as estratégias metodológicas, reguladoras e de controle necessários para que todos os resultados da saúde que propomos. E sendo assim, cada uma das atividades que estão concebidas resultam totalmente de maneira descentralizada e planificadas a partir de cada uma das instituições que têm diferentes níveis de saúde e que estão subordinadas a diferentes estruturas de governo, onde é precisamente nessa estrutura de governo que também atua em função de como contribuir que existe uma transformação nos problemas de saúde que se identifiquem. E, por exemplo, em cada um destes níveis de atenção, tanto no nível municipal, provincial, como no nível nacional, o diretor forma parte da estrutura do governo, atuando como vice-presidente da saúde e, sendo assim, é uma fortaleza para nós, pois temos então a possibilidade de expor quais seriam as contrações da participação de outros organismos, podendo então transformar de maneira imediata os problemas de saúde que são enfrentados pela população cubana. Próximo. Nossa rede de saúde, assim, hoje mostra 451 pontos clínicos que estão distribuídos ao longo de toda a ilha, incluindo os lugares mais remotos. Contamos com 11.400 consultórios médicos da família, 158 clínicas e 152 hospitais. Também contamos com 142 lugares, maternidades ao longo de todo o país, que também tem formado parte do resultado que mostramos no programa materno-infantil e contamos com 156 e 35 centros médicos, 5 pedagógicos, que também formam parte e funcionam, levando-se em consideração cada um dos centros clínicos como instituição básica, em função de dar a solução aos problemas de saúde que se integra a essas outras instituições que já mencionamos e que também formam parte dessa rede de saúde, os 3 institutos de investigação e os 28 bancos de sangue que hoje existem no país. Bem, no caso... Não, outro slide, por favor. No caso de Cuba, como podemos ver, a atenção primária de saúde e sua contextualização estão bem abrangentes e que nos permitem integrar diferentes fatores necessários e imprescindíveis no êxito de um projeto adequado em um estado de saúde de nossa população. Assistência sanitária, como você pode ver aqui, assim também como os métodos e tecnologias práticas para o desenvolvimento científico estão fundamentados essencialmente em critérios aceitáveis e abrange todos os indivíduos, a família e a comunidade. Eu acredito que também isso está muito ligado à participação da população e da comunidade como um todo, e sendo assim, o país pode ter um espírito de responsabilidade que nos caracteriza. E, em resumo, a conscientização, podemos dizer, como do sistema que é capaz de integrar e reaglomerar tudo aquilo que possa produzir transformação no nosso sistema de saúde.
Bem, no caso deste esquema, como podemos observar, o sistema de saúde, a partir do programa dos médicos e enfermeiras da família, com atenção médica com caráter integral e de atendimento a cada um dos integrantes da população, com enfoque de divisão da atenção do indivíduo, da família, da comunidade, que se transforma de qualquer maneira esse estado de saúde, mas com a participação comunitária e de outros setores. E precisamente o que hoje caracteriza o nosso programa de médicos e enfermeiras da família, nunca como uma ação individual, mas sim integradora e com a participação comunitária e intersetorial. Bem, alguns resultados rapidamente do nosso sistema de saúde. Cuba conta hoje com 481.969 trabalhadores de saúde, com um total 83 mil são médicos e 1.249 automatólogos, que são, neste caso, mulheres, e 88.364 licenciados em enfermaria, que são 75% mulheres. E também contamos, este recurso humano é precisamente o que nos tem permitido que, de uma maneira planejada, a partir das necessidades de cada um dos territórios, que se formem recursos humanos não somente para Cuba, mas também para o mundo. Sendo assim, podemos estar presentes em mais de 60 países, conseguindo, neste caso, como parte do princípio que nos caracteriza, contribuir e colaborar ao desenvolvimento e transformação também dos problemas de saúde de outras populações. Contamos, assim, com 14 universidades, 3 faculdades de ciências médicas independentes e uma escola latino-americana de medicina. Atualmente, contamos também com uma matrícula de 91.318 matriculados, dos quais 48.212 são de medicina e destes 37.416 são cubanos. E culminarão, sendo assim, 26.845 cubanos e 1.936 estrangeiros que hoje se encontram na realidade, cursando também a carreira em Cuba. E 1.244 destes cursando a medicina, que dos quais 5.735 puramente são cubanos, ou seja, não existe nenhum conceito de barreira na formação de recursos humanos, porque, como diz nosso comandante Fidel Castro um dia, os recursos humanos, médicos e enfermeiros técnicos nunca vão sobrar. Portanto, é importante. Como vocês podem ver, a taxa de mortalidade infantil no nosso país acabou em 2013 com a taxa de 4,2, a mais baixa da história. Levamos 5 anos com a taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 e terminamos 2013 com 22 municípios com zero de mortalidade infantil. Uma taxa de combinou com 21,5, conscientes de que estamos em condições de continuar diminuindo essa taxa, e o índice de baixo peso abaixo de 5,1, e obviamente continuamos aumentando a sobrevivência da criança, ou seja, em peso 1.500 gramas em mais de 80% dos casos, e uma mortalidade abaixo de 4 no termo de 2013 e 3,5 escolar entre 5 e 14 anos, que também mostra indicadores abaixo de 2 a cada 100 mil nascidos vivos. E no termo de 2013 encontramos 1,6. Ou seja, realmente nós temos que dizer, e assim reconhece o nosso sistema de saúde, e existe um esforço muito importante dos médicos geral e enfermeiros que hoje estão formando parte dos cenários da atenção primária em nosso país. E aqui está a maior força disso, e também nós trabalhamos ligados à atenção secundária, mas desde a projeção do médico de família. O nível de imunidade está em 95%, e continuamos trabalhando para continuar incrementando. Existe um número importante de doenças que vocês podem ver já foram vencidas totalmente, eliminadas do quadro de saúde. E 2 maneiras clínicas também, como nós podemos ver, são da maior complicação graves e outras doenças que deixaram de existir em nosso país. E a prevalência, por exemplo,
do HIV, que é de 15 a 49 anos, continua existindo 0,17%, praticamente é o que permanece ainda. E também, obviamente, como podemos ver, em 14 doenças totalmente eliminadas, nós temos 9 que não constituem um problema de saúde nesse quadro de saúde dentro das infecciosas e 29 doenças que são transmissíveis, que estão sob controle delas, 18 através de vacinas que são até produzidas no nosso país. Bom, aqui, obviamente, muito rapidamente, hoje que não predomina no nosso quadro de saúde são as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes, primeira causa, então as morbidades, mas o câncer também, que são doenças e depois as cardiovasculares e as doenças do cérebro vascular acumuladas e continuam diminuindo as mesmas. E a diabetes mellitus, que era uma taxa muito alta, evidentemente continua diminuindo, encontramos com toda a preparação de recursos humanos e educação da população para continuar eliminando a mesma. Me dizem que já acabou o meu tempo, não tem problema, porque de qualquer maneira, um pouco a Karen na sua apresentação, concretamente na atenção primária, vai fazer referência ao objetivo do motivo hoje, como funciona essa rede de serviços no nível primário para poder continuar melhorando o nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Vamos passar agora para a Kari, que é chefe da atenção primária do Ministério da Saúde Pública de Cuba, também é médica, especialista em ensino geral, com mestrado também, atenção integral à mulher, e diretora nacional da atenção primária no seu país. Além disso, também trabalha em docência na Universidade de Ciências Médicas de Havana. Bom, foi explicado muito rapidamente. A atenção primária em Cuba tem sido e é uma política do Estado e um eixo das melhores transformações que estão ocorrendo no país. E devido à vontade política que o país tem para a solução de problemas da saúde para a população cubana. E tem sido um cenário que tem sido transformado como tem sido transformado o quadro de saúde da população cubana desde 1959. Como foi explicado, as principais transformações que o setor da saúde teve, que já foi explicada pela doutora Cristina, e nós queríamos deter-nos na década dos anos 80, que é a década onde foi fundada por ideia, nosso comandante em chefe e líder histórico da nossa revolução, é criado o programa do médico e enfermeira da família. Quais foram as causas que propiciaram o aparecimento desse programa? Bom, em primeiro lugar, a mudança de quadro epidemiológico que existia no país, que começou a transformar-se desde as doenças transmissíveis até as não transmissíveis. Existia uma grande tendência à fragmentação da atenção médica, dirigida fundamentalmente à superespecialização. O que tinha sido apresentado hoje de manhã, que não se prestou tanta atenção à medicina de família. E o pensamento do médico, então, já não está tão orientado para o enfoque do paciente como ser sociológico, mas sim a tendência de cura. E existia realmente uma falta de satisfação da população cubana com os serviços médicos que estavam recebendo, porque com maior parte das especialidades estavam concentradas na atenção hospitalar, na evolução policlínica comunitária, era muito difícil o acesso e atenção pelas especialidades e, obviamente, a causa básica, a vontade política do desenvolvimento que existia por parte do nosso governo, de que fosse criado um novo tipo, um novo modelo de atenção médica que estivesse dirigido especialmente à promoção da saúde e à prevenção das doenças. O sistema de saúde já foi explicado, doutora Cristina, especialmente nós vamos concentrar na porta de entrada ao sistema, na base do sistema, que é a atenção primária da saúde.
ou seja, já está estruturada nos 3 grandes níveis de atenção: a atenção primária, a secundária e o terceiro nível de atenção, onde são concentrados os grandes institutos e os centros de pesquisa que existem no país. Depois dessa política econômica e social do país, e a partir do ano 2010, que começa esse novo processo de transformações que estão sendo desenvolvidas no país, o sistema se converte num sistema único e a atenção primária está sendo resgatados os conceitos básicos desse programa, do médico à doença, da família, e continua sendo responsável pela condução e transição do paciente por todos os níveis de atenção. Agora, vamos explicar como está concentrada a atenção primária em nosso país. A área de saúde, que é esse policlínico, que é o centro integrador, onde são recrutadas todas as ações. Esse policlínico, ele pertence a uma área de saúde, que é um espaço geográfico determinado, que em Cuba tem uma média entre 15 mil e 60 mil habitantes por policlínica. Ou seja, essas são as médias que os policlínicos têm em Cuba. E são subordinados na área de saúde todas as instituições que estão dentro desse espaço geográfico. Chama-se a Casa do Avô, o Lar Materno, o Centro Médicos Pedagógicos, e a população cubana em Cuba também está setorizada. E toda a população, os mais de 11 milhões de habitantes que existem em Cuba, concentra sua atenção no que nós chamamos o consultório médico de família. E quem trabalha nesse consultório médico de família? Uma equipe básica de saúde. E nessa equipe básica de saúde é feita por um médico graduado em medicina geral comunitária, que pode ser um especialista em medicina geral integral ou pode ser residente dessa especialidade, porque nosso sistema tem a particularidade que é formador dos seus próprios recursos humanos e são formados desde o posto de trabalho. Uma enfermeira que nós conseguimos, isso é também uma coisa que nós conseguimos, diferentemente de Costa Rica, que 84% das nossas enfermeiras são enfermeiras com graduação em enfermaria. E temos também 15% delas que são especialistas, ou seja, depois de se graduados em enfermagem, fazem a especialização, exigem 4 especializações para a enfermaria propriamente dita, e 15% delas são graduadas em enfermaria comunitária. Então, é uma grande força que a Cuba tem na atenção primária de saúde. Também forma parte dessa equipe básica de saúde os estudantes de diferentes perfis e carreiras que estudam nas ciências médicas em Cuba, sejam estudantes de enfermaria, estomatologia, psicologia, tecnologia da saúde e também em medicina. Todas as equipes básicas de saúde são concentradas, que são as que garantem a atenção médica, e são dirigidas e organizadas pelo Grupo Básico de Trabalho. Cada grupo básico de trabalho tem como média, subordinados como média, entre 15 e 20 equipes básicas de saúde. E quem integra essas equipes básicas de saúde, que é um médico especialista em medicina geral integral, que é o chefe da equipe e que coordena todas as ações, desde o ponto de vista que tem funções docentes, assistenciais e pesquisadoras e administrativas. Ou seja, ele controla tudo que são as normas e diretrizes que provêm do Ministério da Saúde Pública e que ele controla da base como são executadas. Também fazem parte professores das especialidades chamadas especialidades básicas, que é o pediatra, o obstetra e o especialista em medicina interna. Também fazem parte do número de equipes básicas que já explicamos, um estomatólogo por grupo básico de trabalho, um assistente social, os técnicos de estatística, que, embora metodologicamente são subordinados na policlínica para o departamento de registro médico, funcionam desde o grupo básico de trabalho. E são parte também, fazem funções administrativas nas equipes básicas de saúde. Tem também um técnico de higiene e epidemiologia, de reabilitação integral, que também
trabalha no serviço de reabilitação integral e tem um trabalho comunitário e faz visita de terreno para começar a reabilitação no paciente que não pode andar. E também tem como integrante esse grupo básico, que agora nós temos uma nova proposta. Esse é um técnico que hoje tem um universo fixo e que já passou, está numa nova proposta de transformação para ser parte da equipe básica de saúde, para que tenha um universo fixo de trabalho e seus resultados de trabalho sejam correspondentes ao do consultório médico da saúde. Ou seja, não pode haver na minha comunidade um foco de mosquito aedes, uma manifestação ou qualquer coisa que seja responsabilidade dele, junto com o médico, a enfermeira e a participação comunitária. E, bom, cada grupo de policlínico tem independência da população que eles representam em um grupo de 1, 2 ou até 3 grupos básicos de trabalho. Nós temos em Cuba 451 policlínicos e temos em Cuba 810 grupos básicos de trabalho e 11.400 consultórios médicos de família. Desses 11.400, nós temos a particularidade que um grupo deles, mais ou menos 5%, em vez de ter uma única enfermeira, tem duas, em princípio, porque existe um assentamento, nós vemos isso muito nas zonas distantes, rurais ou de difícil acesso. Essa é a outra especificação que nós temos, onde existem assentamentos de mais ou menos 300, 400 habitantes, que não justifica a presença de um médico, porque perderia a concorrência. Então, existe um consultório médico onde mora a enfermeira, também traz fotos que eu vou mostrar, onde mora essa enfermeira, e nesse consultório médico, o médico chega com uma frequência independente do número de população que existe. Cada consultório atende mais ou menos 1.040 habitantes no país. Então, como especificação, as modelos que nós já explicamos, a grosso modo, a vontade política, e temos também duas que queríamos explicar, que são a análise da situação de saúde e a entrada no lar. Para nós, essa equipe básica de saúde faz a pesquisa por ano do quadro de saúde da sua área correspondente. E eles têm que desenvolver, então, todas as determinantes sociais e fazer uma análise da situação de saúde e, junto com os líderes da comunidade e as organizações, traçar um plano de ação para a solução desses problemas. Algumas são a curto prazo, outra a médio prazo e outra a longo prazo, mas todos têm um plano de medidas estabelecidas para a solução desse problema. Esses são os serviços que são feitos hoje numa policlínica. Como média em Cuba, existem mais de 20 serviços nos 451 policlínicas que existem no país. Todos os serviços básicos. Além disso, existe o serviço de urgência, que é garantido nas 24 horas por dia, onde, além disso, existe num grupo 122 municípios do país, quase um serviço por município onde não tem hospital, as áreas onde o serviço é regionalizado. Esse novo modelo, existiam serviços que não eram necessários que mantivessem todas as policlínicas, porque nossa pessoa estava sendo desqualificada. Então, fizemos um estudo e sua correspondência com o nível de atividade que cada uma das áreas tinha e a quantidade de população, e um grupo de serviço, então, está regionalizado para 1, 2, 3 policlínicas, independente do número de população que existe. Programas priorizados, programa de médica e a doença da família, e temos esses que vocês podem observar. E como já foi explicado pela doutora Cristina, como o quadro de saúde em Cuba mudou e as doenças foram sendo substituídas por outras cardiovasculares, cerebrovasculares, e hoje são a primeira causa de morte em Cuba, a tecnologia aqui em Cuba é desenvolvida no centro de pesquisa, no que nós chamamos o polo científico. Todas elas, desde a atenção primária, se fazem programas de pesquisa ativa como parte do uso que se faz de 100% da população cubana, e existe nos consultórios médicos
que fazem a citologia orgânica, os testes para ver o sangramento fecal, o SPA para todos, PCA para os pacientes homens a maiores de 50 anos. Tudo isso está incluído na atenção primária e, obviamente, é tudo gratuito. Isso é parte do protocolo que cada um dos pacientes tem, de acordo com a idade e os fatores de risco que cada um dos habitantes em Cuba tem. E eu já expliquei que o nosso sistema tem essa especificidade que, como é a formadora dos seus próprios recursos, o policlínico, dentro da sua função, tem a função docente assistencial e a função de pesquisa. E todos os seus serviços e instituições que a ele pertencem são docentes, tanto para a formação de pré-grado, mas também para a pós-graduação. Indicadores de recursos humanos: Cuba tem 11,2 enfermeiras para cada 1.000 habitantes, tem 4,1 médicos para cada 1.000 habitantes e 1,2 especialistas de estômago para cada 1.000 habitantes. Se consideramos que nós temos uma atenção primária forte, hoje Cuba tem um indicador de 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes, mas em setembro, quando forem incorporados mais 5.000 estudantes que hoje nós temos, que vão se formar e que estão no último ano da sua carreira, Cuba volta a retomar 4,6 médicos por cada 1.000 habitantes. E eu trazia aqui, se descontando os médicos que hoje Cuba tem, cumprindo missão internacional, Cuba tem 7 médicos para cada 1.000 habitantes. E o resto dos países do primeiro mundo, Grécia tem 6, aqui tem todos os países do mundo. Eu trazia apenas para ilustração que, apesar do princípio que nós temos hoje do cumprimento do internacionalismo proletário e que temos um grupo de médicos trabalhando em mais de 60 países, nós podemos dizer um indicador de luxo. Bom, como resultado da atenção primária, nós temos comparação com o ano anterior, apesar de todas as transformações que temos tido. Foram ofertados no ano anterior 67 milhões de consultas na atenção primária, 1 milhão de consultas mais em relação ao ano anterior, e igualmente por médico de família, ou seja, essas são, de maneira geral, atenção primária, contando os professores. E as de médicos de família, 1 milhão de consultas a mais. E isso também se fez mais de 1 milhão de visitas de terreno por parte dessa equipe básica da saúde, e foram incrementados todos os serviços desde reabilitação integral, e iniciou-se a reabilitação hospitalar e domiciliária como programa priorizado, porque Cuba é um país que tem um alto índice de envelhecimento da população, e foram desenvolvidos também um programa de atenção ao adulto mais velho, e também se potencializou todos os serviços que foram oferecidos aos adultos mais velhos, e garantindo também a cobertura, ou seja, como parte para verificar como Cuba garante a cobertura nas áreas isoladas de difícil acesso de 18% do nosso território nacional. 55 municípios são municípios que correspondem às zonas de difícil acesso. E nesses 55 municípios estão localizados 49 policlínicos, e nele funcionam 1.128 consultórios médicos com suas equipes básicas de saúde, com todas as mesmas características que tem, como que funciona no centro de capital do país. Como indicador de uma única morte materna no ano anterior, a mortalidade infantil por abaixo da média do país. E no ano onde conseguimos tirar as fotografias para exemplificar os consultórios médicos que temos em zonas de montanha, que é um princípio que nosso comandante chama de guardião da saúde.
Este é um consultório de uma zona de difícil acesso que tem uma hospedagem para os médicos, para as enfermeiras, entre outros. Bem, temos então os 3 grandes propósitos do sistema, que seria incrementar a qualidade do serviço que se presta à população e o estado de satisfação da mesma. E apesar de sermos um país bloqueado, não deixamos de fazer coisas e, como disse nosso comandante, somos um país pequeno, mas este país pequeno conseguiu demonstrar o que se pode fazer quando se quer e quando se pode usar os recursos de um país e bem utilizados. Muito obrigado. Bom, agora vamos passar ao Dr. Henrique Botelho, que é também médico de família e foi, na verdade, eu acho que a grande contribuição que provavelmente ele vai se aprofundar é a participação dele na reforma da atenção dos cuidados primários em Portugal. Ele tem uma ligação muito grande com a Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar. Estou falando em português. É porque era Henrique Botelho, que era de Portugal. Now she goes. Pero me comprendieron, ¿no? Sí, bueno, entonces mejor. Y bueno, trabaja como asesor internacional da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar e também foi diretor executivo de Também foi diretor executivo de um conjunto de centros de saúde de uma região, de uma parte chamada Terras de Basto, de Portugal, e faz parte também do nosso Observatório Ibero-Americano de Sistemas de Saúde. Falar devagar. Se eu estiver a falar muito depressa, façam-me sinal e eu tentarei falar mais devagar. É sempre um prazer vir a um país que adotou a nossa língua materna. Eu sinto-me muito bem no Brasil e sinto-me muito bem também a falar com os meus irmãos da América do Sul e, portanto, estou aqui com muito gosto para vos falar um pouco sobre 2 aspectos. A história rápida e a evolução do sistema de saúde em Portugal, e aí tenho a minha vida facilitada pelo professor José Manuel Freire, que fez uma magnífica exposição do sistema espanhol, e o sistema espanhol tem muitas similitudes com o sistema português, ou vice-versa, como quiserem. E vou-me depois, na segunda parte, deter um pouco mais sobre a experiência relativamente recente de um projeto inovador na atenção primária no meu país, que tem a ver com a constituição das unidades de saúde familiar. A história do sistema de saúde português é uma história inequivocamente de sucesso. E este sucesso e esta história começa, essencialmente, em 1974, comemoramos agora 40 anos, com o fim da ditadura e com o restabelecimento de um regime democrático. Em 76, a Constituição Democrática, saída desta Revolução Democrática, institui a saúde, reconhece a saúde como um direito e determina a criação de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. Era assim a primeira formulação. E também determina que cabe prioritariamente ao Estado assegurar este direito dos cidadãos. Muito rapidamente, no início dos anos 70, Portugal apresentava indicadores muito desfavoráveis no contexto europeu. Podemos mesmo dizer que Portugal era o país da Europa com piores indicadores, nomeadamente na área da saúde.
No entanto, e o que mais extraordinário aconteceu no nosso país foi a rapidez, o curto espaço de tempo como nós passamos de indicadores absolutamente inaceitáveis para indicadores que hoje nos colocam na lista dos países mais desenvolvidos. Só para terem uma ideia, nós, em 1970, tínhamos uma taxa de mortalidade infantil de 58,6. Em 2001 já estava em 5 e em 2011 está em 2,6. Tínhamos 8 mil médicos. Neste momento temos cerca de 43 mil médicos. 63% dos partos eram domiciliários. Neste momento, em 2001, 99% são feitos em ambiente hospitalar perfeitamente adequado a um parto seguro. E a capacidade de financiar os serviços públicos era também muito limitada. Em 1970, a despesa total com a saúde era apenas 2,8% do produto interno bruto. Estou a falar muito depressa, entendem-me? Obrigado. Ainda alguma história relativamente à atenção primária. Nos anos 60, portanto, ainda antes da restauração da democracia, há um conjunto de 3 ou 4 visionários que, na Direção-Geral da Saúde, começam a esboçar a construção de uma proposta de um sistema de saúde assente essencialmente na atenção primária. E assim nasceram aquilo que nós chamamos hoje dos centros de saúde de primeira geração. Eram essencialmente centros de saúde voltados para questões muito básicas, como as questões da água potável, como a questão de higiene, questões básicas de higiene, como algumas noções de puericultura, no sentido de começar a introduzir algum conhecimento na área materno-infantil. Em 74, implementação do regime democrático, em 76, a Constituição da República e em 1979 é criado a Lei do Serviço Nacional de Saúde. Em 1982 é definida e constituída em lei a especialidade médica de Medicina Geral e Familiar, exatamente no mesma equivalência de todas as outras especialidades médicas, e é criada a carreira médica de Medicina Familiar. Nesta altura, começam a aparecer os primeiros departamentos de Medicina Familiar nas nossas universidades. Esta é uma diferença com Espanha. Neste momento, todas as universidades portuguesas têm departamentos de Medicina Geral e Familiar e temos já um conjunto significativo de doutorados nesta área. Ou seja, a Medicina Familiar em Portugal é uma disciplina académica e é uma especialidade médica, exatamente como todas as outras. Em 1996, e eu vou voltar daqui a pouco a este tema, criaram-se alguns projetos experimentais daquilo que viriam a ser as unidades de saúde familiar, explicarei mais à frente. Em 96 a 99, conceptualizaram-se uma série de documentos e instrumentos legislativos para a reforma da APS. Quando virem aqui CSP, quer dizer Cuidados de Saúde Primários, quer dizer a mesma coisa que APS. De 2000 a 2004, há uma interrupção motivada por uma alteração do ciclo político em Portugal. Todas estas reformas são congeladas e a política abre-se mais a lógicas concorrenciais de mercado.
Em 2005, nova alteração do ciclo político e é retomada a reforma dos cuidados de saúde primários, da APS, desculpem. 2011, devem todos ouvir falar, uma brutal crise económica instala-se na Europa com grandes reflexos nos países mais débeis. E os países mais débeis da Europa eram exatamente a Grécia, Portugal, a Irlanda, essencialmente estes. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde dedicou o seu relatório mundial à atenção primária. Nesse documento, Portugal tem um destaque especial. E tem um destaque especial exatamente pela progressão que em apenas 30 anos exibe dos seus indicadores. Só alguns. Em 30 anos, reduzimos em 71% a mortalidade perinatal. Reduzimos 86% a mortalidade infantil. Reduzimos 89% a mortalidade das crianças entre 1 a 4 anos. Reduzimos 96% a mortalidade materna. Bom, não foi o sistema de saúde que fez isto só. Evidentemente, foram as condições propiciadas pela nossa democracia no que diz respeito à evolução das condições socioeconómicas e culturais de toda uma população. Portanto, provavelmente, a democracia terá feito mais do que o sistema de saúde em si. Alguns dados muito rápidos. Como podem ver aqui, a redução do potencial de anos de vida perdidos. Portugal tem aquela seta vermelha e, como podem ver, em 30 anos passamos de um país que, embora estando na Europa, parecia estar fora da Europa, para níveis perfeitamente normais, inclusivamente temos, neste momento, um número melhor que a própria média da OCDE. Este aqui será, talvez, o indicador mais extraordinário que nós conseguimos. Fomos o país do mundo que, em 30 anos, 40 anos, mais reduziu a sua taxa de mortalidade infantil. Como podem ver, estes dados são de 2010. Em 2010 éramos o país da OCDE com a segunda taxa de mortalidade infantil mais baixa, quando 40 anos atrás tínhamos aquele número absolutamente vergonhoso que podem ver do lado direito. Mas também em indicadores já de alguma ou de bastante complexidade, Portugal consegue, entre 1990 e 2009, isto relativamente a transplante renal, como podem ver, tínhamos em 1990, no conjunto destas nações, um nível de transplantes muito baixo e neste momento estamos em primeiro lugar. A nível de transplante hepático, Portugal é hoje um dos países que mais transplanta e que melhores resultados tem a nível da transplantação hepática também. Financiamento do nosso Serviço Nacional de Saúde. É de tipo beverigiano, o financiamento é assegurado essencialmente pelo Orçamento de Estado e, portanto, inclui e caracteriza-se por estas três grandes áreas que poderemos resumi-las. Na solidariedade, pago de acordo com o meu rendimento, através dos meus impostos, para receber de acordo com as minhas necessidades. Outra característica é a característica da Previdência. É um sistema pré-pago. Pago enquanto posso contribuir, enquanto sou jovem, robusto, e recebo quando necessito, na situação de idoso, frágil ou doente. E é um sistema universal. Não exclui ninguém. É para todos, para ricos e para pobres. Um dos grandes debates que temos neste momento em Portugal é que os setores mais defensores de economias de mercado dizem que o nosso sistema é insustentável porque gastamos 10,2% do produto interno bruto. E, de facto, este número é um pouco acima
da média dos países da OCDE. Mas se formos analisar o gasto per capita, ao compararmos o gasto do produto interno bruto, também estamos a comparar o produto interno bruto. E o nosso produto interno bruto é baixo. Porque se nós fizermos as contas per capita, como podem ver, Portugal, abaixo da nossa despesa, só tem a maioria dos países que vieram do leste europeu e que se integraram na Europa. Mas, embora seja um Serviço Nacional de Saúde pago pelo Orçamento do Estado, universal e geral, o que acontece neste momento é que desta despesa total, só 65% é despesa pública. O que torna 65% é despesa pública. O outro, 35%, é basicamente out of pocket. Portanto, podemos caracterizar que o Serviço Nacional de Saúde português, para além dos bons resultados, é um serviço barato. Este tem sido o grande discurso em Portugal. A questão da saúde hoje poder ser uma oportunidade de negócio, estes dizem os não contratualistas, e a questão da sustentabilidade financeira. É interessante ver aqui, Portugal é aquela seta vermelha com bordo verde. Se é verdade que nós crescemos muito pouco, apenas 1,8 entre 2000 e 2011, podem ver que nos 3 últimos anos nós já contraímos mais do que tínhamos crescido numa década. A reforma da atenção primária em Portugal. Em 2005, esta foi a equipa criada pelo Ministério da Saúde. Este vosso amigo está ali na ponta esquerda, 10 anos mais novo. Estas coisas é que não deviam acontecer assim. Mas esta reforma acontece exatamente porque, neste momento, devem estar a perguntar-me, então, tendo havido esta progressão e esta evolução, o que é que estava mal que obrigou a uma reforma da atenção primária? Bom, 83, 96 é essencialmente um período de reflexão, de amadurecimento e da construção de uma identidade e de um perfil profissional. E é também o período da construção de uma disciplina académica e de uma especialidade médica. Isto cria exigência, isto cria a necessidade de tentarmos ir mais além. E estas são essencialmente as críticas que, nesta altura, fazíamos à organização da medicina geral e familiar. Uma estrutura piramidal e hierárquica de comando e controle da administração que gerava déficits de autonomia. E quando a autonomia responsável não se exerce, quer dizer que nós perdemos a criatividade e perdemos a capacidade de nos superarmos e de melhorarmos continuamente a qualidade dos nossos serviços. A estagnação em saúde é provavelmente o pior que pode acontecer a um sistema de saúde. A outra crítica era a normalização para aquilo que era diferente. E aquilo que é diferente tem que ser tratado com soluções diferentes. E as soluções não podem ser boas para todo o país e para todas as realidades sociodemográficas que Portugal contém. A outra eram as enormes assimetrias, quer na dimensão dos serviços e dos recursos, das instalações, dos equipamentos e do sistema de informação. Outro problema era aquilo que nós designávamos a atomização dos profissionais. Isto é, nós podíamos estar a trabalhar num centro de saúde que tinha 20 médicos, que era possível eles passarem um mês sem se encontrarem nem falarem uns com os outros. Não existiam equipas, existia trabalho atomizado. Por outro lado, era esta falta de espaço para a inovação e para o desenvolvimento. E o não reconhecimento do mérito. Quando não se reconhece o mérito, nivela-se.
e geralmente nivela-se por baixo. Isto estava a gerar uma desmotivação, fenómenos de burnout e de abandono da especialidade que se estavam a tornar preocupantes. A Organização Mundial de Saúde, uma vez mais, neste relatório, alertava já para este problema da necessidade de discutirmos e reequacionarmos as reformas das lideranças através de bases de negociação participativa e inclusiva. Em 2001, sem ter pretensão de fazer qualquer definição, escrevi isto e depois alguns colegas meus pegaram nesta ideia. E a ideia era que um centro de saúde tinha que ser, um serviço de proximidade, próximo das pessoas. Pequeno na dimensão para ser gerível. Leve na sua estrutura. Simples na sua organização. Tudo isto para se centrar naquilo que era fundamental, a prestação de cuidados de qualidade, e que devia resolver aquilo que todos os estudos de satisfação demonstravam. Os cidadãos, o que mais revelam é a simpatia, a afabilidade com que são recebidos e a acessibilidade, a facilidade do contacto. E, portanto, propusemos uma reforma que, ao contrário de todas as reformas que começam de cima para baixo, esta deveria começar bottom-up. Isto é, definiam-se os grandes objetivos e lançava-se o repto aos profissionais. Como é que vocês se querem organizar para conseguirmos atingir estes objetivos? E então foram criadas as unidades de saúde familiar. Esta é a definição que está na legislação, na lei. São unidades elementares de prestação de cuidados de saúde individuais e à família, que assentam, e este é a primeira inovação, em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, obrigatoriamente com a especialidade de medicina geral e familiar, por enfermeiros e por secretários clínicos. E tem como missão prestar cuidados de saúde personalizados a listas de cidadãos inscritas, sendo preferencial a inscrição familiar e voluntários. Estas unidades de saúde familiar devem servir entre 3.000 a 18.000 cidadãos de uma determinada área geográfica e devem garantir a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos cuidados. Características inovadoras. São candidaturas voluntárias. Ninguém é obrigado a escolher uma unidade de saúde familiar. São equipas que se escolhem. Escolhem-se, criam uma candidatura, submetem-se a uma avaliação dessa candidatura e, a partir do momento que essa candidatura é reconhecida como tendo os critérios mínimos, ela começa a trabalhar. E agora não sei o que é que aconteceu. Peço desconto no tempo. Senhora coordenadora. Vou descontar. Ok. Portanto, têm uma imagem e uma identidade. Estas unidades de saúde escolhem um logotipo e escolhem um nome. Esta ideia da apropriação e de uma identidade própria é muito importante e temos verificado isso para a coesão e apropriação desta própria equipa pelos seus elementos. São equipas médias entre 5 a 9 médicos, igual número de enfermeiros e 4 a 7 secretários clínicos. Têm que ter esta característica da intersubstituição. Eu sou um cidadão, dirijo-me à minha unidade de saúde familiar, onde trabalha o meu médico de família, mas se ele eventualmente não estiver, porque está em formação, porque está de férias, porque não é o seu horário, a equipa responde solidariamente. Eu sei que tenho sempre a garantia de ser atendido, mesmo que não tenha uma consulta programada, preferencialmente pelo meu médico. Se ele não estiver presente, alguém da equipa solidariamente o substitui. É este o princípio da intersubstituição. E estas equipas têm autonomia organizativa, funcional e técnica. Contratualizam anualmente uma carteira básica de serviços obrigatória.
têm que desenhar um plano de ação com metas anuais. São avaliadas e têm que prestar contas por isso. E podem ter, se assim quiserem, um sistema retributivo misto, sensível à carga de trabalho e ao desempenho. Tem uma componente fixa, que é um salário, que baixa um pouco relativamente ao anterior. E depois há uma componente variável, sensível ao desempenho dessa mesma equipa. E isto confere-lhes uma grande capacidade de autorregulação, como se compreenderá. A carteira básica destas unidades de saúde familiar está aqui. Saúde infantil, contrariamente à Espanha, os médicos de família portugueses têm competências na sua formação para ver crianças saudáveis ou com patologia frequente e para seguir também as mulheres, seja na gravidez, seja no planeamento familiar. Também saúde de adultos, doenças crónicas, essencialmente as mais prevalentes, diabetes, hipertensão e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, a doença aguda, ou a chamada caso do dia, cuidados de enfermagem, atendimento ao domicílio, vacinação e compromisso com a docência. São, grande parte delas, unidades com ensino universitário ligado às universidades. Fundamental duas ferramentas. Uma, um sistema de informação. Neste momento não há papel nos registros clínicos nas unidades de saúde familiar. Tudo se passa com um prontuário eletrónico e com um processo de contratualização que deve ser inteligente. Eu não estou a dizer que é, estou a dizer que deve ser inteligente e onde sejam negociadas metas ambiciosas, mas simultaneamente realistas. Esta é a minha unidade de saúde familiar. A Lígia já lá esteve e o Leonor também. A primeira linha de contacto é a imagem. Se a primeira linha de contacto falha, é difícil retomarmos. Portanto, é importante, não é obrigatório que o cidadão seja recebido por uma cara zangada. Deve ser recebido, se possível, com um sorriso. E as nossas secretárias clínicas são sorridentes. Por outro lado, é fundamental que a atenção primária se torne atrativa. E, para ela ser atrativa, estes são os fatores internos e externos que nos preocupam. Preciso promover que a medicina geral e familiar e a enfermagem de família sejam reconhecidos pelos seus pares hospitalares. Que haja satisfação no trabalho. A questão das instalações e a imagem é muito importante. Que seja uma organização centrada no cidadão. Que tenha um sistema remuneratório que premie o mérito e seja sensível ao desempenho. Que apoie a inovação e a criatividade e a necessidade de ambientes de trabalho favoráveis. Ou seja, temos que contrariar isto que pus aqui em baixo. Que cuidados de primeira linha não sejam entendidos como cuidados de baixo nível, mas têm de ser apenas cuidados de primeira linha, porque é a primeira etapa da progressão do cidadão no sistema de saúde. E a APS só se pode afirmar constituindo um elemento de um modelo avançado de desenvolvimento. Isto é, a APS não pode ser cuidado de pobre. Enquanto for cuidado de pobre, não tem a sua expressão, nem constitui aquilo que é fundamental para alicerçar para alicerçar um sistema de saúde universalista. E, como tal, tem que conseguir conquistar o reconhecimento da sociedade. Eu vou, agora, telegraficamente, esta é uma plataforma tecnológica que eu poderei dar acesso a todos que quiserem daqui por cerca de 15 dias ou um mês. Foi apresentada no sábado passado. Está pronta, está em testes e é um instrumento fundamental de tratar os milhões de dados que são gerados pelo nosso sistema de informação. O Ministério da Saúde tinha a obrigação de ter feito. Não fez. Fizeram os profissionais. E este trata-se essencialmente de um boletim, de um dispositivo de gestão que pretende dar informação
relativamente a um conjunto de dados do trabalho das USFs. Isto é, o cidadão vai, através deste portal, poder saber os dados de desempenho da sua unidade, mas vai poder compará-los com as outras e com o padrão regional e com o padrão nacional. Portanto, antes de mais, é uma ferramenta de capacitação, de empowerment do cidadão, mas também é um instrumento de trabalho para os próprios profissionais, porque, enquanto uma parte dos dados são dados oficiais do Ministério da Saúde, há determinado tipo de dados de funcionamento que podem ser carregados pelas próprias equipas. Só para terem, este é só um dos gráficos que pode ser gerado com essa informação, onde vocês veem do lado direito o desempenho das unidades tradicionais e do lado esquerdo o desempenho das USFs. Não tenho para dizer mais tempo, mas queria só ficar com esta conclusão. Penso que a maior lição desta reforma que vimos fazendo desde 2006 e, contrariamente aos defensores dos sistemas não universalistas e focados nas lógicas do mercado, é que é possível reformar, modernizar e qualificar dentro do contexto do serviço público, mantendo a sua identidade pública e os princípios básicos de um serviço que mantém estas três características: solidário, previdente e universalista. Deixo-vos com isto. Muito obrigada, Henrique. Muitas graças. Muito obrigada, Agora Henrique. seria Bom, o agora momento em que seria eu o não vou momento onde eu não vou passar apenas coisas passar pelo coisas tempo, pelo e teria tempo, que ser e eu uma teria que síntese. fazer uma síntese que pudesse começar no momento seguinte o debate. Mas eu acho que estamos muito mais satisfeitos se agora para um intervalo e faço isso depois. 15 minutos de intervalo. Obrigada.